englobam então o fluxograma, a lista de verificação, o diagrama de Pareto, o diagrama de Ishikawa, o histograma, as cartas de controle e os métodos de correlação e regressão linear. Bom, vamos comentar então sobre o fluxograma. O fluxograma nada mais é do que uma descrição gráfica de uma atividade. Nele você tem uma sequência de acontecimentos que são descritos e eles facilitam a visualização de uma tarefa, de uma atividade ou de um processo. Você pode ver aqui que a gente tem o início de uma atividade, o cliente solicita um remédio, é verificado se há disponibilidade em estoque, se tem, é controlado, é verificado se o remédio é controlado ou não, se o remédio é controlado, então pede a receita, se o cliente possui, arquiva a receita, dá baixa na planilha de gestão e entrega o produto ao cliente. Se não é disponível em estoque, então não tem nem como vender. Se o remédio não é controlado, você dá baixa na planilha de gestão e entrega o produto ao cliente. Ou seja, se não é controlado, você nem precisa pedir a receita. Essa visualização facilita muito a compreensão de uma atividade, ou de um processo. E quem trabalha com sistema de gestão da qualidade vai ter que, em vários momentos, documentar atividades, processos. E o fluxograma é uma ferramenta que, em determinados momentos, pode facilitar muito a documentação dos processos. Ajuda também na identificação de redundâncias, de falhas nos processos e ajuda na identificação, então, dessas oportunidades de melhoria. Você visualiza um processo e acaba percebendo que perdas, ou que repetições estão acontecendo e o fluxograma ele te permite, então, corrigir essas falhas. Bom, todas as ferramentas da qualidade que nós estamos comentando, eu coloquei aqui abaixo da descrição aí do YouTube, para quem está assistindo no YouTube, os links para que você possa ver vídeos específicos sobre fluxogramas, que você possa baixar planilhas de fluxograma. Então, essa videoaula ela é bem resumida, ela resume as principais ferramentas, mas você pode complementar os seus conhecimentos através dos links que estão disponíveis abaixo aqui do vídeo. Agora, folha de verificação ou também lista de verificação é uma forma de você coletar dados referentes a acontecimentos em um determinado processo. Então, você, por exemplo, tem lá os tipos de defeito, trinca, risco, mancha, folga, outros, e você vai contabilizando. Você vai registrando isso aí para quê? Para que você possa quantificar essas ocorrências desse determinado evento e que possa fazer, então, interferências em um deles. Por exemplo, suponha que você está analisando não conformidades de um processo de compras. São 35 não conformidades. Você pode criar uma lista de verificação e verificar, por exemplo, quantas foram por entregas fora do prazo, por especificação não atendida, por quantidades insuficientes de materiais que chegaram ou pela falta de informações disponíveis, etc. Geralmente, uma lista de verificação é utilizada em conjunto com a ferramenta Pareto, que a gente vai ver no próximo slide. Bom, diagrama de Pareto. O que é o diagrama de Pareto? Nada mais é do que um gráfico onde você consegue visualizar a concentração de uma determinada variável. Pode ser renda, pode ser não conformidade, pode ser reclamações de clientes, enfim. Com ela, o gestor pode identificar as causas fundamentais de um processo. Então, usando esse diagrama, o gestor do processo consegue compreender melhor o processo. Para que serve? Na gestão da qualidade, você pode utilizar ele para combater as causas fundamentais de um problema. Às vezes, grande parte das reclamações são referentes a um mesmo assunto. Por exemplo, em um serviço de transporte aéreo, grande parte das reclamações está concentrada nas ocorrências de atraso de voos. Então, esforços de melhoria da qualidade por parte dos gestores dessas companhias estão muito relacionados a cumprir os prazos, a melhorar a pontualidade. Na gestão de negócios, você pode usar essa ferramenta para tomada de decisões do tipo: onde devo abrir um negócio? Em quais cidades? Então, por que não verificar, através de um gráfico de Pareto, onde a renda per capita está mais concentrada? É uma forma de você tomar melhores decisões. Diagrama de Ishikawa. Também é conhecido como diagrama 6M, diagrama espinha de peixe, devido ao formato que ele possui. Também diagrama de causa-efeito, e é uma importante ferramenta da qualidade proposta por Ishikawa
um famoso guru da qualidade, para a solução eficaz de problemas. Com ela, as causas de um problema são agrupadas em subcausas que geralmente podem ser problemas em máquinas, problemas em matéria-prima, problemas em método, problemas de mão de obra, medição, meio ambiente, e daí vem o nome de 6Ms. Recomenda-se que essa ferramenta seja feita por equipes multidisciplinares, ou seja, pessoas de várias áreas, de onde aquela não conformidade foi ocasionada, e aí você possa, através de várias opiniões, entender as causas fundamentais de um determinado problema. Pode ter sido uma quebra de máquina, pode ter sido uma reclamação de cliente, pode ter sido um produto fora da especificação, um atraso de cronograma, enfim. Então, o diagrama 6M, diagrama espinha de peixe, facilita esse processo de identificação das causas raízes, as causas fundamentais de um problema. Bom, voltando a comentar que aí embaixo do vídeo de vocês, aí no YouTube, a gente tem uma descrição desse vídeo e a gente tem link também para que você faça o download de um modelo em formato A3 no Excel para fazer o diagrama de causa e efeito com equipes multidisciplinares. Você tem também aí um link para uma videoaula, onde a gente aplica o diagrama de causa e efeito. Histograma. Bom, o histograma nada mais é do que um gráfico onde você consegue visualizar a distribuição de frequências de uma dada população. Por exemplo, se você quer ver como está concentrada a faixa etária, altura, peso, a renda de uma dada população, o histograma é uma ferramenta ideal. Você pode verificar a concentração dos resultados de sua produção também. Imagine que você está produzindo tubos corrugados para instalações elétricas e, através do histograma, você consegue verificar a concentração dos diâmetros desses tubos que estão sendo produzidos e consegue identificar, por exemplo, como é que está a distribuição de frequência da sua produção. Uma coisa interessante que eu coloquei aqui no slide é que você olhar os dados, visualizar os seus dados dessa forma, fica muito mais confuso do que você vê dessa forma. Olha a diferença. Aqui você consegue entender que, por exemplo, a gente está vendo a idade de visitantes no website e a faixa dominante está aqui, de 20 até 60 anos, até 70 anos, a gente poderia dizer. É importante dizer que de 0 até 20 anos quase ninguém está acessando e com mais de 70 anos também quase ninguém acessa. E a grande concentração mesmo está na faixa de 20 a 40. Então você consegue tomar decisões, tomar ações de marketing, decisões de produção dos seus produtos com base nessa informação que você, olhando dessa forma, não consegue concluir muita coisa. Olhando assim, fica muito mais fácil. Bom, eu coloquei aqui embaixo na descrição do vídeo uma videoaula onde a gente faz um histograma de forma muito prática no Excel. A gente pega esses dados aqui e, de forma muito rápida, a gente cria esse gráfico de histograma. Vale a pena você ver também, se você tem o objetivo de criar, de utilizar um histograma, o link está embaixo. Cartas de controle de processo. Bom, o que é isso? É uma forma de controle gráfica onde os resultados de um processo são medidos e plotados em um gráfico, à medida em que eles vão sendo produzidos e monitorados. Bom, assim os pontos fora da curva, ou as anormalidades do processo, podem ser percebidas pelo gestor. Para você reduzir a variabilidade do processo, ela é uma ferramenta fundamental. Ela permite também que você faça intervenções no processo, evitando que um estado de descontrole seja continuado. Então, se você percebe, por exemplo, que a sua produção está saindo do controle, ela está indo está ultrapassando o limite superior de controle, está indo para um estado de anormalidade, para o processo e verifica se a máquina está com algum problema, se as pessoas não estão seguindo as especificações, se as condições de produção não estão adequadas, enfim. Você evita que desperdício aconteça e controla também a variabilidade do seu processo. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu coloquei uma planilha pronta para você aplicar o CEP. É uma planilha Excel, você pode utilizar ela para fazer cartas de controle para a sua empresa. Bom, e por último, temos essa ferramenta muito interessante, que é a correlação e regressão linear. É uma forma de você estabelecer relação entre variáveis, entre duas variáveis. Por exemplo, se a gente aumenta a renda, aumenta o consumo das pessoas. Se você baixa o preço de um produto, aumentam as vendas. Se você aumenta a temperatura de um forno,
pode ser que se aumente ou diminua a dureza de um determinado material que está sendo processado. Note que a correlação ela pode ser positiva ou negativa. Positiva quando aumenta uma variável e a outra também aumenta. Negativa é quando você aumenta uma variável e a outra diminui. Geralmente, correlação ela expressa numa escala que vai de -1 até 1, onde -1 é a correlação mais negativa possível, ou seja, você aumenta 1, diminui 1, e a correlação 1 é a mais positiva possível, você aumenta 1 e a outra variável também aumenta 1. Então, por exemplo, se você tem uma renda de R$20, um consumo de R$20, se você aumenta a renda para 40 e o consumo vai para 40 também, você tem uma correlação positiva e esse índice é 1. A gente tem uma videoaula aqui, que está linkada também aqui embaixo na descrição, onde a gente mostra como obter a correlação entre as variáveis, entre esses grupos de variáveis, através do Excel, através de uma fórmula lá do Excel. Se a correlação é zero, está próxima de zero, você não tem correlação nenhuma entre as variáveis. Você não pode dizer que aumentando uma variável você diminui ou aumenta outra. Não existe nenhum tipo de correlação entre elas. Se é -1 é negativa, se é +1 é positivo. Bom, às vezes para você administrar um processo é importante você compreender a relação entre duas variáveis. Tá? E através da regressão linear você pode obter a função de uma variável em relação à outra.